Vira, tem que virar. Acho que tá virada, né? Vamos ver se tá bom. E a luz fica assim. Vê se tá bom agora. Tenta ligar lá a luz, eu acho que vai melhorar mais ainda. A de lá, mas aí tá sem coisa lá, tá sem. Liga, tenta ligar. Deixa eu ver. Boa noite, galera. Vamos entrando. E aí, boa noite, sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos à nossa live sobre estresse pós-traumático. Já aperta o aviãozinho ali, já envia essa live para quem você acha que é importante, para quem faz sentido, para quem você sabe que está sofrendo com isso, para quem precisa de tratamento, para quem passou algo parecido aí. E daqui a pouquinho a gente já vai começar. Eu, Bruno Marques, sou hipnólogo aqui do Instituto Alegro, e a minha amiga doutora Dácia Lourenço, que vocês conhecem muito bem aí, né? Dispensa apresentações. Mas para quem não conhece, é grande psiquiatra aqui de Santos da Baixada. Boa noite, Dácia, tudo bom? Boa noite, criança, adolescente, né? Adulto. Criança também pode ter TEPT, tá? Então também é um assunto que a gente vai comentar aí, né? Sim, isso infelizmente é um número que está crescendo bastante, né? A gente que trabalha nessa área está vendo muito ultimamente. Não sei se está divulgando mais, não sei se está crescendo, infelizmente, essa questão do TEPT em crianças e adolescentes, né? É importante diferenciar o transtorno do estresse agudo do transtorno do estresse pós-traumático. Então, quando a gente vivencia, a gente pode presenciar, expor. Então, não necessariamente a gente precisa sofrer o trauma. Às vezes, vivenciar, saber sobre, tudo isso pode gerar um estresse agudo. O estresse agudo, ele dura em média 30 dias. Quando os sintomas passam de 30 dias, aí a gente já fala de transtorno do estresse pós-traumático, né? Sim, isso é muito importante saber, porque as pessoas confundem muito isso daí. Inclusive, chegam até pra gente, né? Mas não, a gente tem que avaliar quanto tempo teve, o que é que foi, se às vezes ela viu, se ela passou realmente por aquela situação, e aí sim tomar, né, a conduta diferente para esses pacientes. É importante, assim como o luto, a pessoa vivenciar o estresse. Então, se você conhece alguém que acabou de passar por um estresse, ou vivenciou, ou presenciou, o indicado é que não use os benzodiazepínicos, o Rivotril, o diazepam, porque ela precisa vivenciar, consolidar esse estresse. Porque, caso contrário, a chance de cronificar é muito maior, né? Então, isso é importante porque as pessoas têm o costume de recorrer ao velho Rivotril para aliviar o trauma, o estresse, mas isso não deve ser feito, isso é contraindicado. Inclusive, isso acontece até muitas vezes no momento do estresse, né? A gente vê as pessoas se automedicando ou medicando pessoas que passaram por uma situação de estresse pós-traumático e ao mesmo tempo ali indicando a medicação que, primeira coisa, muitas vezes não está qualificada, não tem qualificação para indicar uma medicação daquela, e isso aí é muito importante, né? Saber que o Rivotril, principalmente para esses momentos, ele não é indicado, né? Exatamente, né? E muitas pessoas confundem, então, o tempo do trauma, né? Então, é comum falar assim, doutora, mas aquilo aconteceu lá atrás, há 6 meses atrás. Sim, é muito comum. Como se você se anestesiasse, a gente depois vai falar um pouco sobre isso, né? Sim, A amnésia exatamente. lacunar é como se você tivesse um esquecimento daquilo. Você acha que teve, e aí esse trauma fica lá, dormindo no seu subconsciente. E quando for 6 meses depois, 3 meses depois, algo que lembre esse trauma pode desencadear para você o transtorno do estresse pós-traumático. E por isso eu fiz questão de fazer uma live com o Dr. Bruno aqui, porque a hipnoterapia funciona exatamente aí, né? Sim, aí a gente entra com o tratamento, primeiramente com a parte medicamentosa, né, a parte da psiquiatria, sempre lembrando que é muito importante procurar um profissional, né, de referência, alguém que você confie, que tenha resultado, e aí a gente vai para a parte do tratamento, né? Claro que ele está sempre caminhando lado a lado com o tratamento medicamentoso, até para o paciente ele dar aquela estabilizada, ele já tem uma consciência do trauma, do estresse pós-traumático, vindo já do médico com isso. A terapia também, ela é uma aliada, mas a hipnoterapia entra como
principal aí, porque ela vai ressignificar esse estresse pós-traumático, como você falou, está lá no subconsciente, né? Então, em algum momento, depois desse período, aí você vai voltar a sentir aquilo novamente. Então, falando lá, é um transtorno de ansiedade, você vai sentir aquela ansiedade excessiva, aquilo vai te incomodar, muitas vezes você vai reviver, né, que é o fenômeno da revivência, quando a gente tem essa questão do estresse pós-traumático, e na hipnoterapia a gente vai fazer a ressignificação desse momento. E o que é ressignificar? É mudar a percepção do seu cérebro, é trocar a experiência dele sobre aquele momento. É fazer com que aquele gatilho ele pare de ser disparado em você. É dessa forma que a terapia atua, né, nesses casos. Então, como o doutor Bruno falou, existem basicamente 3 dimensões do transtorno do estresse pós-traumático. Isso é importante a gente diferenciar, porque muitos pacientes chegam com um quadro de depressão, de ataques de pânico, e quando a gente vai ver, é um TEPT, é um transtorno do estresse pós-traumático, pois tem sintomas que parecem, né, um quadro depressivo ou de ataques de pânico. Mas a grande diferença é que a pessoa que tem ataques de pânico, eles surgem do nada, surgem de uma forma inesperada. Já a revivência do trauma, né, a gente vai falar sobre as etapas, né? Então, isso tem a ver com algo que lembra o trauma. Então, um casaco, um rosto, um som, uma cor, né? Então, algum gatilho lembrou o trauma e a pessoa começa a reviver o trauma, né? Onde que a gente pode ver a revivência do trauma? Então, o TEPT ele tem basicamente 3 etapas. A revivência, né, do trauma, que a gente pode reviver através de flashbacks, a gente tem lembranças, né? A gente pode ter através dos pesadelos, e aí a gente vai falar um pouco sobre, dos sonhos. Por exemplo, crianças que passaram por transtorno de estresse pós-traumático, é muito comum terem o terror noturno, né? 1 hora mais ou menos depois de iniciar o sono, a criança começa a gritar como se tivesse um pesadelo muito forte, né? Acorda desesperada, né? Porque você não sabe. Muitas vezes isso é advindo de um TEPT, né? De um transtorno de estresse traumático, né? E 15 a 20% das pessoas que passam por essa situação, elas acabam adquirindo isso daí. Então é um número muito grande, se você for ver. E em 1 milhão, 20% é muita coisa, né? Então a gente muitas vezes consegue ressignificar aquilo rapidamente, mas muitas vezes não. E aí é que tem o problema, porque às vezes a gente, como você falou, a pessoa está achando que é uma depressão ou qualquer outro tipo de diagnóstico e na verdade é um TEPT. Por isso, vou bater nessa tecla novamente. É muito importante você procurar um profissional especializado, qualificado, de referência, porque o tratamento ele vai ser muito mais assertivo. Tanto na parte do médico, da psiquiatria, do tratamento medicamentoso, quanto na parte da terapia, porque quem tem dor tem pressa, né? Então você não vai querer estar passando por esses episódios, sentindo essas crises e sofrendo durante muito tempo com isso, né? Outra etapa, então, do TEPT é a liberação autonômica e a evitação. Então, a pessoa começa a evitar lugares, algo que lembre esse trauma. É como se a pessoa ficasse hipervigilante. A pessoa está hipertenaz, hipervigilante, está como se ela tivesse sobressaltada o tempo todo, esperando aquilo acontecer de novo, né? Então, a pessoa começa a ter, muitas vezes, os ataques de pânico, mas esses ataques de pânico vêm por algo que lembre esse trauma, né? Então, a pessoa, muitas vezes, começa a se isolar, e isso pode parecer uma depressão, né? Então, a pessoa começa a ter tristeza, e depois até uma mudança emocional. O TEPT é tão importante que muitas vezes a pessoa muda até de personalidade. Ela passa a ter uma frieza emocional muito importante. A fobia social é algo muito que a gente vê muito constantemente, né, nos pacientes. E medo de trabalhar, essa fobia social que você falou, caracterizada de outra maneira. Isso é muito perigoso, porque se você não tiver uma visão mais ampla para diagnosticar isso, daí o paciente ele pode sofrer durante muito tempo com aquilo dali, né? Então é muito importante. Você que já passou por isso, você que conhece alguém, e viu essa live aí, vou falar novamente, presta bem atenção, porque assim, esses pontos são bem importantes.
E a gente está comunicando porque quanto mais pessoas forem atingidas, né, com essas informações, mais pessoas a gente vai acabar ajudando, né? Só para vocês terem noção, nos Estados Unidos, após um trauma, 15% da população desenvolve TEPT, né? Por que que umas pessoas são mais suscetíveis a desenvolverem o TEPT do que outras? Tem a ver com alguns fatores prognósticos aí. Então, por exemplo, se você já é ansioso, você já tem uma alteração do humor, você já tem uma mudança emocional importante, outro diagnóstico, então a chance de você desenvolver um TEPT após um trauma é muito alta, né? Então, 15% da população nos Estados Unidos que passou por um trauma vai desenvolver um TEPT. Isso é muito importante também porque as comorbidades com o TEPT, né, são muito altas. Sim. Muitas vezes a pessoa não procura ajuda e começa a usar substâncias, álcool, droga para tentar apagar, esquecer um pouco esse trauma. Isso usa como subterfúgio, né? Porque aquela energia está no cérebro da pessoa. Então ela quer canalizar, ela quer fugir daquilo ali, ela quer matar uma dor, mascarar uma dor e ela acaba desenvolvendo compulsão e infelizmente muitas vezes vai por esse caminho, né? Na droga, do álcool, então isso é bem complicado para os pacientes que passam pelo TEPT, né, por esse transtorno. Porque muitas vezes a pessoa não consegue perceber que está precisando de uma ajuda psiquiátrica, né? Então, muitas vezes, às vezes, a maioria delas, as pessoas que estão ao redor, que conseguem perceber. Então, uma das minhas perguntas é, quem quis estar aqui hoje, né? Porque você percebe que está precisando de ajuda, né? E quantas vezes assim a gente vai investigar nessa história bem colhida, né, o trauma lá atrás, né? E o que eu quero falar muito também é em crianças, né? Então, crianças a gente não pode descuidar, existe o estupro em crianças, existe violência doméstica, violência sexual, a maioria delas é perto de casa, dentro de casa que ocorre, né? Geralmente com pessoas conhecidas, né? Infelizmente. E aí o que acontece? Muitos adultos que não conseguem ter uma vida sexual feliz, realizada, quando a gente vai ver, sofreram abusos lá pelos seus 2, 3 anos, e isso não ficou esquecido, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, né? Sim. Está lá no subconsciente. E aí que é importante, né, o Dr. Bruno falar um pouco do que a hipnoterapia faz nesses casos, né? Do que a gente consegue alcançar, resultados que a gente consegue com o tratamento coadjuvante entre terapia, hipnoterapia, né? Lembrar também da terapia cognitivo-comportamental. Sim. O EMDR também, que é uma terapia muito importante, né? Então a hipnoterapia ela vai fazer, como eu falei anteriormente, a ressignificação. E por incrível que pareça, ultimamente muitos casos estão vindo até a mim de pessoas, principalmente mulheres, não quer dizer que os homens também não foram afetados, não são afetados, mas são também que têm problemas, questões sexuais advindas de abuso, né? Passaram por a questão do TEPT no passado e isso acaba influenciando totalmente na sua vida sexual. E isso é até um item da minha avaliação, porque eu sempre pergunto, você acha que as suas demandas, o seu comportamento, ele interfere na sua vida sexual ou afetiva hoje? Muitas vezes a pessoa para pensar assim e fala, não, mas você vê que naquele não tem algo por trás, né? E a gente faz umas 2, 3 perguntas ali e acaba extraindo essas informações do paciente, porque a gente precisa ajudá-lo. E muitas vezes o sexo ainda é questão de tabu. E quando você tem questões sexuais e você se abrir para um terapeuta, para um médico, tem pessoas que acham isso mais complicado, mais difícil, né? Então cabe a nós acolher esse paciente, mostrar para ele que isso é algo normal, que a gente vai tratar. E como é que a hipnoterapia vai tratar? São poucas sessões que a gente vai diretamente no subconsciente, né? A gente vai na raiz. Eu quero que o subconsciente, os estudos mostram que 90, 95% do que a gente viveu está lá. É como se fosse um monte de caixinha que guardasse tudo que a gente vivesse. Principalmente as memórias ruins. E até os 7, 8 anos, né, quando está fechando a nossa personalidade, é quando a gente sente nojo, raiva, alegria, medo, tristeza, surpresa. E aí imagina você, criança, é abusada nessa faixa, né, até os 7, 8 anos. Então isso é muito traumático. Você pode até ali no momento, como você falou, meio que acabar esquecendo, né, um mecanismo de defesa da nossa mente, do nosso corpo. Só que ao chegar na fase adulta, você é totalmente afetado. A sua vida sexual é totalmente afetada. E muitas vezes, para não dizer quase sempre, né, as pessoas que têm essa questão da vida sexual afetada, ela afeta nas outras áreas.
Quantas pessoas chegam até o nosso consultório? Pessoas que fugiram de casa para casar, já tem um problema com o pai, com figura masculina, casa, sai de uma prisão e cai em outra. Entendeu? Tem uma questão sexual, então você vê que são N fatores que acabam interferindo nessa questão do TEPT. Não é só a parte traumática em si, né? É, e o mais importante também, eu friso de novo em crianças, porque a criança dá muitos sinais, basta a gente estar atento. Então, quando uma criança muda um comportamento, é porque algo aconteceu. Criança não sabe dizer, olha, o tio abusou de mim, eu sofri um abuso sexual. Muitas vezes os próprios adultos, né, que sofrem um tipo de abuso, demoram para entender que Sim. aquilo foi um trauma, um Muitas vezes abuso. o abusador ameaça, né? Exatamente. Então, se você contar, né, eu Uhum. vou acontecer isso, sempre tem, né? O abusador sempre ameaça, né? Mas criança dá sinais, basta a gente estar atento. Então, se o seu filho mudou, né, existe no TEPT uma mudança no estado emocional. Então, o TEPT, a pessoa que sofre o TEPT, ela passa a ter uma frieza emocional, como se nada mais desse prazer ou alegria para a pessoa, né? Isso é muito comum nos meus pacientes falarem, doutora, por mais que ela me fale, olha, aconteceu isso de bom, eu não consigo ter uma emoção. É como se fosse um embotamento, uma frieza emocional. E a criança começa a dar os seus sinais. Ela começa a ficar mais triste, mais isolada, começa a demonstrar muito pelas brincadeiras, É mais né? retraída, né? As brincadeiras começam, os pesadelos, as insônias, a vontade de não ir mais para a Da escola. escola, porque outra coisa que eu esqueci de falar é a falta de concentração, né? É Isso ajuda muito muito. comum a pessoa com TEPT, como ela fica hipervigilante, sempre em estado de alerta, a concentração, o foco vai piorar muito e a memória, as notas na escola, a concentração, a criança começa a ter um baixo rendimento escolar. Então, vamos ficar atentos às nossas crianças. Se a criança não quer mais ir para a escola, algo está acontecendo na escola de diferente, né? Sim. Lembrar que então que o trauma, o abuso, ele não é só físico, ele pode ser psicológico. A criança pode ter vivenciado algo que fica na Sim, isso que eu mente ia dizer, porque é dela. muito importante que não é só a criança que é abusada. Por exemplo, eu já tratei criança que teve problema com isso, de TEPT, e foi testemunha de um abuso durante várias vezes. E foi mais de um paciente, menino, menina, entendeu? É, Então isso é muito complicado. E o que entra também nessa questão aí é a questão o quê? Da culpa, né? Como esses pacientes sentem uma culpa muito grande, principalmente aqueles que passam por uma situação de abuso. Essa cobrança excessiva, você que conhece alguém que se culpa muito, que tem uma cobrança excessiva, como você falou, que perde meio aquela até aquele prazer nas coisas, a sensação de embotamento, tudo isso. Muitas pessoas passaram por isso. E muitas vezes também eu vejo elas com dificuldade de relatar. Quando elas chegam ao nosso consultório, elas falam assim: você é a primeira pessoa que sabe. Ou às vezes você é a segunda pessoa que sabe. Então, você, repito, que conhece alguém ou que passou por isso, procure ajuda. Tem cura, a gente tem como entrar com a parte medicamentosa, entrar com a parte da terapia. A gente vive essa realidade, a gente consegue ajudar as pessoas que passam por isso, mas você também precisa ou buscar ajuda, ou se você conhece alguém, indica ajuda para essa pessoa. É importante lembrar que cada uma dessas etapas tem um tipo de tratamento, né? Então, para a frieza emocional, para o estado de pânico, de hiperalerta, cada etapa vai ter e aí o seu tratamento. E como eu falava, às vezes tem psicólogas que ficam chateadas por eu encaminhar para a hipnoterapia, mas a gente tem que lembrar que é um tratamento coadjuvante. Então, Sim, sim. cada profissional vai entrar no tempo certo. Então, eu costumo falar que a hipnoterapia é como se ela tentasse tratar a raiz, a causa do problema, né? Porque você imagina uma criança ou um adulto que foi abusado, que sofreu um trauma, aquilo está lá no subconsciente sempre, sempre. E por que que, às vezes, na terapia, a terapia ela aprende a lidar com o seu comportamento. Então, como a própria palavra fala, é cognitivo comportamental, né? Então, como é que eu consigo atingir o meu subconsciente? Através de um estado de hipnoterapia, né? Então, é importante lembrar que
muitas pessoas associam também, de repente, a uma hipnoterapia, o hipnoterapeuta deixar você dormindo, que você não vai lembrar de nada, que você Inconsciente. pode ser abusada durante uma Uhum. hipnoterapia, e isso é totalmente real, porque o Dr. Bruno vai falar um pouco, a hipnoterapia é um estado de transe, é um estado entre o dormir profundo e o estado acordado. Então, eu não posso estar dormindo durante um tratamento de hipnoterapia, Sim, porque você vai colaborar, você vai sim. participar, né, Toda Bruno? hipnose, eu costumo dizer que toda hipnose é uma auto-hipnose. É você quem faz seu processo, a gente Exato. só orienta, mas é você quem conduz. E foi muito importante você falar dessa relação entre terapeutas, profissionais, por quê? Eu costumo falar assim, que a hipnoterapia, ela é a cirurgia do processo, né? A Exato. terapia, ela serve como pré-cirúrgico e o pós-cirúrgico. Mas a cirurgia é hipnoterapia, porque ela é que vai trabalhar com a mente subconsciente, com o inconsciente. Então, a gente faz esse trabalho em parceria, embora algumas vezes a gente tenha algum conflito aí com um colega, tudo, mas eu explico, gente, aqui é um processo, e depois o paciente ele vai estar liberado para estar com você. Ou às vezes até se o médico optar, ou o próprio paciente optar, a gente pode trabalhar em parceria, né? A parte da medicação, a parte da terapia, do TCC, do MDR, às vezes tem gente até que trabalha até com a psicanálise, e a gente da hipnoterapia a gente faz o processo e você está liberado. Então não existe esse conflito. A hipnoterapia é muito importante, né? Ressaltando novamente, ela vai para o subconsciente, onde estão nossas crenças, a raiz dos nossos traumas, dos nossos bloqueios. Então, se a gente faz esse trabalho completo, medicamento, parte inconsciente, né, a parte subconsciente com a hipnoterapia e a parte da terapia para esse paciente ele aprender a lidar com as suas emoções, a ele caminhar com suas próprias pernas, é totalmente importante, né? E quanto mais cedo a gente tratar, perceber o trauma, fizer um diagnóstico, um tratamento, maior chance de cura, né? Sim, Então, de quem sofre um trauma, apenas 50%, né, vão curar aí nos 3 primeiros meses de tratamento. Existe uma cronificação muito grande, né? Em torno de 8, 10% dos pacientes sim. cronificam, né? Porque ou não fizeram um diagnóstico, ou não fizeram um tratamento bem feito, né? Então, é muito importante saber diagnosticar de novo uma depressão de um TEPT. O tratamento é diferente, a evolução é diferente. Então, quando eu comecei na psiquiatria, né, eu tinha uma paciente que veio para mim como ataques de pânico, né? Doutora, do nada começa. E aí começa a tratar, né? Até que um dia ela falou assim: ai, doutora, hoje eu já consigo entrar na farmácia que eu fui assaltada de volta. Então, você vê que ela sofreu um assalto dentro da farmácia. Eu demorei tempo para perceber, ela não falava. E era um estado de sobressalto diferente de um ataque de pânico, né? E até que ela percebeu que ela já conseguia entrar na farmácia, né, voltar ao local onde ela sofreu trauma e sem ter ataques de pânico, né? Libertador, né? É libertador, né? E uma coisa muito importante, geralmente as pessoas que sofrem o TEPT, elas começam a ter as crises, esperam em média 2 anos para procurar um serviço de terapia ou de psiquiatria. Então, assim, isso acaba meio que ajudando a cronificar, né? Ah, Então, por isso que a gente está falando aqui, tem algum problema, já vai logo, porque você vai evitar o que você acabou de dizer, evitar essa cronificação. E a partir do momento que cronifica, fica muito mais complicado, né? Muito trabalhoso para a gente trabalhar com esse paciente. Então, assim, o importante é o quê? Eu tive um episódio, eu conheço alguém, já orienta, já conversa com essa pessoa, já até mesmo se você puder, conduz essa pessoa, né? Você que é pai, você que é mãe, você que é amigo, irmão, ao serviço da psiquiatria para estar identificando esses sintomas, tratando, né, isso daí. é muito importante até é, pela qualidade de vida, né? Então, é que nem o doutor Bruno falou, quanto mais tarde você procurar ajuda, mais difícil de tratar. Imagina você ficar 2 anos sofrendo quando existe tratamento, né? Então, além de cronificar mais, você perde sua qualidade de vida, Sim, isso gera um transtorno na vida da pessoa, como o próprio nome fala, então, é o transtorno do estresse pós-traumático, né? E da vida com quem a pessoa convive, né?
Porque imagina você ter ataques de pânico toda hora, você evitar lugares, você não ter uma frieza, um embotamento afetivo, né? A pessoa muda praticamente, né? Então, de novo, então a pessoa para ter um TEPT pode ser 6 meses depois do ocorrido, né? Então, Sim. o TEPT para ser classificado tem que ser 30 dias após o estresse agudo, né? Então, depois de você se expor, ou vivenciar, ou testemunhar, ou saber sobre uma cirurgia, por exemplo, de um ente querido, de que infartou, aquela descrição, por exemplo, pode começar a desenvolver um TEPT em quem está sabendo, né? Então, repórteres que toda hora testemunham grandes Socorristas, catástrofes, né? né? Então, a gente tem, por exemplo, o caso das Torres Gêmeas, as pessoas Sim. que vivenciaram, que viram aquele terror, né? Depois elas ficam, né, revivendo aquilo. E, Socorristas também sofrem com isso, né? O que é exato. muito importante, na pandemia, o número de TEPs cresceu bastante. O pessoal que trabalha no hospital, o pessoal que viu seu pai, sua mãe falecendo, o pessoal que teve ali realmente, né, bem próximo de ir a óbito mesmo. Isso, querendo ou não, você passa por aquela situação, consequentemente, você está susceptível a ter o TEPS também, né? Isso é tão importante porque existe uma coisa que o Dr. Bruno já falou e eu vou reforçar, que eu sinto muito de culpa, a culpa do Sim, sobrevivente. Então, a pessoa que estava lá nas Torres Gêmeas e sobreviveu, ela começa a se questionar por que eu sim, sobrevivi, né? Então, isso se chama muitas vezes a culpa do sobrevivente, né? Então, ele não se acha merecedor, né, de ter sobrevivido aquilo tudo, às vezes, muitas vezes fala que preferia ter morrido, né? Então, isso é muito sim. comum a gente Muito escutar, né? comum. E isso acaba afetando todas as áreas, né? Porque você acha, essa pessoa fica se queixando, acha que tem uma culpa, tal. Não, ela acaba se isolando. Muitas vezes, se for criança, adolescente, não quer ir para a escola, faculdade, não quer trabalhar. E aí, o que acontece? Como é que o cônjuge dessa pessoa vai viver? Como é que o pai, como é que a mãe vai viver com uma pessoa em casa que tem essa questão do TEPT? E é muito importante você estar atento a essas informações, porque, novamente, mesmo que não seja com você para orientar alguém que precisa disso. Porque a gente já tratou aqui na clínica em parceria, por exemplo, gente que foi assaltada, nunca mais dirigiu, teve o TEPT e tal. A pessoa veio, procurou ajuda rapidamente, em questão de o quê? Acho que um mês e pouco a pessoa já estava dirigindo. Né? Então Uhum. está aqui justamente para mostrar que tem tratamento. E se você, o quanto antes, procurar ajuda, você vai conseguir ter sucesso no tratamento. Né? É isso aí, doutor Bruno. Sem mais delongas aí, Uhum. né? Eu acho que a gente conseguiu falar um pouco aí da importância da hipnoterapia. Para mim, a hipnoterapia, ela é, né? Quem me conhece sabe que eu gosto, né? Mas onde eu vejo fazer mais diferença na vida do paciente é no TEPT, né? E quem nunca teve um trauma na vida, Sim. né? Todos nós sofremos aí, principalmente criança, né? Aquela fase ali que está crescendo, né? Então, acaba. É inconsciente, tá, gente? Muitas pessoas, quando elas chegam até a gente, elas falam sobre isso, né? Ah, mas eu naquele Eu já dia, eu esqueci, já né? Isso esqueci, ficou para isso foi lá atrás. trás. Mas a pessoa sabe que está lá no subconsciente, Uhum. né? Então, assim, gente, o ficar para trás não é que está resolvido. Você adormeceu no subconsciente e precisa ser tirado daí. Então, não adianta eu falar para você, ah, esquece o trauma, ou aquela pessoa, né, é um psicopata, né? Eu preciso falar com o seu subconsciente. É isso que eu falo. A hipnoterapia, ela é resolutiva, ela, né, Rápida, é né? rápida, Assertiva. porque ela consegue ir lá no seu subconsciente de forma mais rápida ressignificar, tratar esse trauma, né? Uhum, isso daí. Então, obrigado, né, a todos que estiveram aí. Se alguém quiser deixar alguma pergunta, pode perguntar, ou para mim, ou para Dácia, ou para nós dois, a gente vai responder. Se não, eu vou deixar uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Vou estar respondendo também. Pode mandar no direct da Dácia, se você quiser também, já faz uma Isso é uma caixinha de coisa que perguntas. É porque a gente não tem muito tempo, né? A gente. então, infelizmente, às vezes eu não faço caixa de É, perguntas, né, que muito médico faz, né, porque realmente o tempo está bem escasso, mas a gente fez questão de vir aqui um pouquinho, né,
ajudar de alguma forma que chegue alguma informação a alguém que está precisando. A gente está aqui no Elbor, da Vila Rica, na Conselheiro Nébia 754, sala 1021, no Instituto Alegro. Ele conta com psicólogas, né? O doutor Bruno, hipnoterapeuta, doutora Tamires, neuropsicóloga, doutora Camila Morreison, psicóloga, Ana Paula, Isadora, psicanalista. Temos um time aí aberto, completo, né? Completo para poder ajudar vocês, né? Com a nossa estimulação magnética transcraniana, que também ajuda muito no TET, né? Então melhora muito os transtornos de humor, as crises de pânico, ansiedade, sono, ansiedade. Então, então uma assim, terapia muito bem-vinda, né? Sim, e aqui você tem todo o aparato, né? Todo o apoio, como você falou, a gente tem a parte da hipnoterapia, tem a parte da psicanálise, tem a parte da terapia, do neuropsicólogo, da Tamires, né? Que não no caso do TEPT, mas em outros momentos a gente pode estar usando. Até se você, por exemplo, você pode ser um TDAH e ter tido um TEPT. Então aqui a gente pode fazer esse teste neuropsicológico e está identificando, porque quanto mais assertivo for esse diagnóstico, mais rápido a gente vai conseguir te ajudar a trazer qualidade novamente. Aquilo que eu qualidade falei, de vida para né? você novamente. As comorbidades podem ser um fator que levam a uma cronificação do TEPT, né? Então, que nem potencializam, o doutor Bruno falou, é importante tratar as comorbidades, né? Então, é muito comum a gente ter outros transtornos, né? Que nem o TDAH, por exemplo, que vem desde criança, e aí fazer um tratamento como um todo. Beleza, então é isso. Vou ver se tem alguma perguntinha. Se não tiver, a gente está encerrando. Eu vou deixar a caixinha de perguntas lá no meu Instagram, vou estar respondendo. E qualquer coisa, pode chamar no direct aí. A gente está aqui no Instituto Alegro. Como a Dácia falou, vai ser um prazer enorme receber todos vocês. Valeu, galera. Um abraço. Beijo. Boa noite. Boa noite.